Boa noite a todos, meus irmãos. Muita paz a encarnados e desencarnados. Sejam todos muito bem-vindos. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Deus, nosso Pai, estamos iniciando nossa reunião virtual de estudo e tratamento espiritual do Centro Espírita Isaac Lima. Convido a todos a acompanhar a leitura da página que será lida por nosso irmão Fernando Cotelo. A seguir, a prece inicial. Muita paz a todos. Boa noite a todos. Do livro Convites da Vida, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Anjos. E o tema da página de hoje é Convite à Humildade. Os que são incapazes de consegui-la identificam-na como fraqueza. Os pessimistas que chafurdam no poço do orgulho ferido não se dispõem à luta, detestam-na, porque se sentem incapazes de possuí-la. Os derrotistas utilizam-se da subestima para denegri-la. Os fracos, falsamente vestidos de força, falseiam-lhe o significado, deturpando-lhe a soberana realidade. Porque muitos não lograram vivê-la e derraparam em pleno exercício, desconsiderando-na, ela, no entanto, fulgura e prossegue. Sustenta no cansaço, acalenta nas dores, robustece na luta, encoraja no insucesso, levanta na queda, louva a dor que corrige, abençoa a dificuldade que ensina, agradece a soledade que exercita a reflexão, ampara o trabalho que disciplina e é reconhecida a todos, inclusive aos que passam por mal, por ensinar, embora inconscientemente, o valor dos bons e a essência do bem. Chega e dulcifica a amargura, balsamizando qualquer ferida exposta, mesmo em chaga repelente. Identifica-se pela meiguice e sutil agrada, oferecendo plenitude, quando tudo conspira contra a paz de que se faz instrumento. Escudo dos verdadeiros heróis tem sido a coroa dos mártires, o sinal dos santos e a característica dos sábios. Com ela, o homem adquire grandeza interior e, considerando a majestade da criação como um membro atuante da vida, que eleva-se e, assim, eleva a humanidade inteira. Conquistá-la ao fim das pelejas exaustivas é lograr paz. No diálogo entre Jesus e Pilatos, esteve presente no silêncio do amigo divino e ausente no enganado fâmulo de César. Seu nome é humildade. Muito boa noite a todos. Unamos nossos pensamentos, meus irmãos, em torno do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E digamos assim: Senhor, em teu abençoado nome, todos nós aqui nos encontramos reunidos e por isso, graças damos a Deus pela oportunidade que se renova de reflexões acerca do teu Evangelho, Senhor. Abençoa-nos, Senhor. Fortalece os nossos propósitos de caminhar na tua direção. Abençoa, Senhor, os nossos lares. Abençoa as nossas famílias. Abençoa a todos que sofrem nos leitos dos hospitais, nos lares, nas sarjetas, por aqueles outros, Senhor,
que estão privados da liberdade material. Te pedimos que as nossas vibrações alcancem também aqueles que estão retornando à pátria espiritual, muito em particular aqueles que, no momento de desespero, tiraram a própria vida, Senhor, acreditando que a morte fosse o fim da vida. A esses também, Senhor, permita que as nossas vibrações em Teu nome possam acalentar os seus pensamentos, acalentar as suas almas, e assim em Teu nome permita que possamos dar início à nossa reunião da noite de hoje, dando graças a Ti e graças a Deus. Meus irmãos, o tema em estudo na noite de hoje tem como título o orgulho e a humildade. A referência, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, itens 11 e 12. O expositor, nosso irmão Luiz Rosa, trabalhador da Casa de Isaac Lima, com a palavra, meu irmão. Muita paz a todos. Boa noite a todos, meus irmãos. Estamos mais uma vez aqui para trazer algumas reflexões a respeito do estudo da noite de hoje, cujo tema é orgulho e humildade. O tema de hoje está em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, itens 11 e 12. Como os dois itens são muito grandes, eu costumo sempre fazer uma leitura, de parte do capítulo, mas dessa vez nós vamos direto ao assunto, trabalhando os dois temas, orgulho e humildade. Bom, inicialmente a gente quer deixar claro que orgulho e humildade são comportamentos antagonistas por natureza. O orgulho nasce de um sentimento íntimo da alma que se acha diferente, melhor, merecedor de honrarias especiais aqui na Terra e também no céu, simbolicamente. Enquanto a humildade é um sentimento que eleva a alma a Deus, sempre por se colocar junto ao seu próximo, em auxílio, e por ser um servidor de todos. A alma humilde é aquela que busca dar cumprimento àquelas palavras de Jesus, que aquele que quer ser o primeiro no reino dos céus, que antes seja servo de todos. Não querendo para si, a alma humilde, situações especiais que as distingam dos outros. Enquanto que o orgulho, meus irmãos, é a fonte de todos os nossos males. A humildade é uma virtude que, infelizmente, nós temos esquecido. Lacordaire, para quem não conhece, é um dos espíritos que ditam um dos textos. Lacordaire foi um religioso dominicano, francês, viveu até próximo dele ter ditado esses textos. Ele nasceu em 1802 e desencarnou em 1861. Então, Lacordaire, ele nos mostra, que a humildade é uma virtude, além de esquecida, ela é esquecida porque nós nos apegamos às conveniências e prazeres do mundo. Nós, nessa nossa trajetória, escolhemos o caminho, digamos assim, que aparentemente era o mais fácil. Deus, em sua misericórdia, sempre nos proporcionou exemplos para que nós buscássemos reconduzir o nosso caminho e trilhássemos a humildade. Mas, infelizmente, alguns até conseguiram, alguns de nós, mas, infelizmente,
a grande maioria da humanidade ainda continuou, né, nesse caminho tortuoso, valorizando muito mais aquilo que está ligado à matéria e às concessões e condições sociais, esquecendo que, como Jesus disse, o reino de Deus não está aqui nesse mundo, simbolicamente, nesse mundo da materialidade, nesse mundo, né, das obrigações e convenções sociais. A humildade é um sentimento que mostra que todos nós, espíritos, né, encarnados ou não, somos irmãos, somos iguais, somos filhos de um mesmo Pai, e que nós devemos uns aos outros, né, a ajuda mútua. Jesus, né, a humildade viva e vivenciada, foi grande entre nós porque se elevou acima de tudo aquilo que havia de convenção nesse mundo, acima dos profetas, né? Mas por quê? Porque ele era a humildade em pessoa. Ele ia ao encontro do próximo para ajudar, para se doar, né? Para soerguer esse irmão que estava ali caído. Ou seja, Jesus praticava a caridade a todo instante. Tem muita gente que às vezes se coloca como caridoso, mas se mantém orgulhoso. Como é que se pode ser caridoso sendo orgulhoso? Como eu disse no início, são dois sentimentos, são duas atitudes que se excluem mutuamente. E a humildade, ela vem de fonte de água pura. E se você misturar ela com qualquer coisa impura, como é o caso do orgulho, ela perde a sua eficácia. Como é que pode, né, a gente pensar, né, que eu, ao dar algo a alguém, seja uma esmola, seja, né, um benefício que a pessoa necessite, mas com o meu sentimento de orgulho, a eficácia será a mesma do que aquele que se doa, vai ao encontro daquele que é necessitado. Quando o Cristo, mais uma vez citando, né, promete o reino dos céus aos mais pobres, porque os grandes da terra, né, sempre acharam que eles é que teriam direito por conta dos seus méritos, dos seus títulos, e Jesus, diametralmente oposto a esse pensamento, afirma que era daqueles que tinham pobres, né? Num sentido figurado, eram aqueles que eram humildes de coração. O orgulho é um sentimento que nos cega. Cega aquele que pensa assim, pois não são os títulos, né? O ouro, os bens que se acumulam, que determinam a grandiosidade diante de Deus. O orgulho, na verdade, é um sentimento de dignidade pessoal exagerada. É um conceito exagerado de si próprio, achando que aquele que não tem ou não pertence ao mesmo círculo, né, em que você vive é diferente, é menor, não merece no máximo a esmola, não merece a nossa atenção. Triste daquele que pensa dessa forma, porque esse sentimento de orgulho, meus irmãos, ele se alimenta, né, das ilusões a respeito da vida. Como nós dissemos anteriormente, né, é um sentimento exagerado de si próprio. É achar que nós estamos acima dos outros. E há consequências para esse tipo de comportamento, né? Há consequências. E são consequências ruins.
pois reflitamos no irmão que, após muito tempo de vivência nesse comportamento, reflete que tudo aquilo que fez dessa ou de outras existências de nada adiantou para sua ascensão espiritual. Porque, meus irmãos, a credencial de entrada no reino de Deus, a credencial de ascensão, a ascensão espiritual está nas virtudes, está no esforço em conquistarmos, né, essas virtudes, né, além da humildade, existem outras, mas está no esforço que nós fazemos diariamente, lutando para que elas falem mais alto do que esse nosso eu ancestral, né, cheio de doenças morais. Nós nos queixamos muito, às vezes, das coisas que nos atormentam, das doenças, né? Mas nós não avaliamos que com o nosso comportamento, com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo, nós atraímos essas calamidades, essas tormentas que dificultam a nossa vida. Nós já compreendemos que tudo no universo é sintonia. Então, se nós vibramos no bem, nós sintonizamos no bem e temos o bem, a paz, a saúde, como devolução daquilo que nós exteriorizamos. Agora, quando nós somos egoístas, como podemos ter, né, a felicidade, uma saúde plena, né, se a gente não busca a benevolência junto aos nossos irmãos? E eu repito, a benevolência, né, a caridade, o amor, não pode conviver com orgulho. Não tem como. A gente precisa, né, caminhar fazendo reformas. Claro que isso não é simples, mas fazermos reformas aos poucos nos nossos pensamentos, né? Toda vez que vem aquele sentimento da gente se achar melhor, né, da gente se achar diferente daquele que não possui ou não está no mesmo nível intelectual ou, né, social que nós abaixemos a nossa fronte e oremos, pedindo, né, a Deus perdão, pedindo auxílio da espiritualidade para que nós possamos modificar em nós esses pensamentos, porque todos somos iguais, meus irmãos. Nenhuma ciência mostra a diferença entre o sangue do nobre e o do plebeu, entre o senhor e o escravo, ou entre o rico e o pobre. Todos nós somos iguais. Então, por que ter essa autoestima exacerbada? Por que nos acharmos tão melhores do que os outros? A morte, por exemplo, ela vem só para aqueles que são pobres ou não têm condições materiais, ou ela abarca a todos nós? Pensemos, meus irmãos, reflitamos. Esse é um bom exemplo. O túmulo nos iguala. E aí, depois do túmulo, nós podemos ter até, assim, digamos, decepções em ver aqueles que nós excluíamos estando numa condição muito melhor do que a nossa. Bem diferenciada, porque souberam e entenderam as provas pelas quais passavam, e a humildade foi o sentimento, foi o carro-chefe dos seus sentimentos, naquela condição em que se encontravam. Então não há razão para nós nos orgulharmos de nada daquilo que nós temos, dos títulos ou posições sociais. Estes
a gente pode dizer que nada nos difere dos nossos irmãos de jornada e que não farão a diferença na hora, né, de nós buscarmos as credenciais para entrar no reino dos céus. A não ser que todos esses títulos e posições sociais que nós tenhamos alcançado sejam colocadas a benefício dos nossos irmãos, a benefício daqueles que necessitam. Como já havia dito anteriormente, todos os homens são iguais, digamos assim, na balança divina. Porque todos os espíritos são da mesma essência, todos os corpos foram feitos do mesmo tipo de material. A caridade e a humildade, sim, tem que ser os nossos títulos de nobreza, que aí sim vão nos diferenciar, não porque nós queiramos, mas por um simples efeito da lei que eu citei anteriormente. Os pobres e oprimidos que confiam em Deus, Deus concede a eles o reino dos céus. E aqueles que se mantêm orgulhosos, como grande parte da humanidade, infelizmente, né, sofrem. Às vezes a gente reflete assim, será que seria preciso que o Cristo retornasse à Terra para que a gente aprendesse definitivamente aquilo que nós devemos fazer, como deve ser o nosso comportamento? E refletimos também, será que ele conseguiria, será que ele não seria de novo torturado, julgado e morto? O Cristo nos deixou a sua doutrina, nos deu exemplo de todas as virtudes. Mas nós abandonamos os exemplos, nos apegamos às paixões e à materialidade. Nós precisamos fortalecer em nós, né, o comportamento, as ações ligadas à humildade e à caridade. Que cada um de nós, meus irmãos, vá aos poucos demolindo os altares que nós elevamos ao orgulho. Sejamos definitivamente verdadeiros cristãos. E aí sim, nós atingiremos o reino da verdade. Os textos evangélicos, né, que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, nos empurra ao bem, a renovação íntima, a humildade e a tudo de bom, para que quando chegue o momento da nossa redenção, estejamos todos como uma família que vivencia os ensinamentos de Jesus. Porque, caso contrário, meus irmãos, a experiência nos mostra que nós vamos lamentar. Pelo fato de cada um querer elevar-se acima do seu irmão, é que a nossa sociedade sofre há muito. E esse estado de coisas, né, é sempre um sinal de decadência moral. A nossa raça humana, cujo egoísmo corrompeu, né, deve tomar coragem e aproveitar que a misericórdia de Deus infinita, né, nos envia, ou melhor, nos enviou um poderoso remédio para os nossos males, que é a doutrina espírita, abrindo os nossos olhos para as verdades cristãs. Quem tem dado as comunicações são almas como nós, que já vivenciaram as experiências e estão no outro patamar. E com a autoridade dessas experiências, né, nos mostram quão
passageiros e quantos males essas atitudes, né, de ficarmos presos ao orgulho, ao comportamento orgulhoso, né, nos fazem mal. Ainda precisamos ouvir, né, os bons espíritos para evoluirmos. E eles nos dizem: sejamos generosos e caridosos sem ostentação. Façamos o bem com humildade. E que cada um vá demolindo o orgulho dentro de si. Quando nós percebermos, né, que o orgulho está invadindo o nosso coração, pensemos que nós não precisamos provar nada a ninguém, nem a nós próprios. Portanto, não precisamos ser superiores a ninguém. E aí nós vamos ver que a partir desse momento nós iremos passar a agir sem a chamada soberba, sem desejarmos estar sempre certos. E para concluir, meus irmãos, o nosso estudo da noite de hoje, lembremos que a humildade e a caridade são irmãs que andam sempre de mãos dadas e são os meios mais eficazes de se obter a graça diante do Pai eterno, do Pai de amor e de bondade. Que possamos ficar com essas reflexões da noite de hoje e que a paz do Cristo esteja no coração de cada um. Bem, meus irmãos, estamos nos aproximando do final de nossa reunião e gostaríamos de agradecer a colaboração dos nossos irmãos Fernando Cotelo e Luiz Rosa, além, é claro, de todos que virtualmente prestigiaram nossa reunião com suas presenças. E assim, vamos agradecer a Deus pelos benefícios espirituais que cada um de nós foi merecedor, dizendo assim: Deus de infinita misericórdia, Jesus, amigo e companheiro de todas as horas, nós gostaríamos de agradecer a toda a espiritualidade que em Teu nome e com a permissão de Deus nos sustentaram nesta tarefa. Abençoa-nos, Senhor. Fortalece-nos e ampara-nos hoje, agora e sempre. Que assim seja. Convidamos a todos os irmãos que permaneçam em prece até o final da mensagem musical, proporcionando assim condições para que o passe à distância possa nos proporcionar benefícios espirituais. Que assim seja, graças a Deus.